Boa noite, igreja. Depois de termos invocado e louvado o nome do nosso Senhor, agora vamos ouvir a palavra dele. Nosso pastor Evandro, pastor regente, hoje não pôde estar conosco. Ele está dando uma atenção especial para a congregação. Nossa congregação precisa do nosso apoio e eles são nossos filhos, né? Então, nosso pastor, como um bom pai, foi lá dar uma atenção um pouco mais especial no dia de hoje à nossa congregação em Campo Grande. Mas sinta-se abraçado pelo nosso pastor, e ele hoje me deixou na incumbência de estar trazendo uma palavra da parte de Deus para os irmãos. Eu creio que Deus está aqui, pois eu creio nas Escrituras, e eu creio que você também crê, amém? É por isso que nós estamos aqui. Sei que os irmãos não vieram para me ver pregar, mas para ouvir a voz de Deus. E eu espero de todo o meu coração que Deus possa falar aos seus corações nessa noite, que você possa sair daqui edificado para o louvor e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria então de pedir aos irmãos para estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 2, versículo 9. Josué, capítulo 2, versículo 9, nós vamos estar lendo. Se você não tem a Bíblia na Nova Almeida atualizada, nesta versão, os irmãos podem estar acompanhando no telão. Eu peço para que os irmãos possam, quanto antes, estar adquirindo a nova versão, a Nova Almeida atualizada, que agora é a versão da Bíblia que nós adotamos como oficial, tá bom? E é a versão que eu estarei lendo. Se os irmãos puderem acompanhar, estão de olho na palavra do Senhor. Josué 2, capítulo 9. O título desse sermão é Em que lado da muralha você está? Josué 2, capítulo 9 diz assim: E lhes disse: Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Eu gostaria então de pedir para que os irmãos curvem sua cabeça, fechem seus olhos. Eu também estarei curvando a minha e fechando os olhos, e pedirei para que os irmãos façam uma oração individual. Nesse momento, peça para que Deus fale diretamente aos seus corações, e que os irmãos não possam estar me vendo ou estar me ouvindo, mas ouvindo a voz de Deus. Peça para que Deus fale contigo. Peça para que Deus toque no seu coração. Estenda suas mãos para cá agora. Eu gostaria de pedir para que os irmãos orem por mim. Senhor, eu me coloco na Tua presença para abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Fale diretamente ao coração deles, meu Deus. Fale diretamente ao coração dos meus irmãos. Toca profundamente, meu Pai. Que aqueles que não se rendem a Ti possam se ajoelhar diante do Senhor e confessar que Tu és Deus, que Tu és aquele que por outro não há salvação, somente em Ti, meu Deus. Que joelhos se dobrem e se convertam ao Senhor. Meu Deus amado,
fale no meio de nós e usa-me então, ó Pai, como instrumento seu, no nome santo do teu Filho amado Jesus, e que a igreja diga amém. O texto que nós lemos faz parte do diálogo entre Raabe e os espias que foram a Jericó a fim de averiguar como estava aquela situação, para que então eles pudessem estar tomando a terra. A Bíblia ela tem um clima de guerra, e é muito notório isso, é muito expresso também até nos cânticos que nós entoamos, como hoje, por exemplo. Eu não combinei com o Ministério de Louvor, mas nós cantamos os cânticos de vitória, cânticos de conquista, e isso, nós sabemos que a nossa luta, na verdade, não é nem contra a carne, nem contra sangue, mas todos conhecem a história de como o povo de Israel, sobre a liderança de Josué, conseguiu expulsar os povos que moravam na terra prometida. História bem conhecida principalmente por aqueles que desde pequeno frequentam a igreja e já passaram pela escola bíblica dominical, desde pequenininhos, e as tias cantam aquela música, vem com Josué estar em Jericó. Vocês irmãos lembram? Então, e as crianças se agitam diante daquela perspectiva de vitória em que Josué derrubou as muralhas. Quando eu era mais novo, na igreja a gente cantava uma música assim, não sei se os irmãos lembram, cante a vitória, Jericó caiu, cante a vitória, pois não resistiu, caiu. Os irmãos lembram? Então, a gente relembra e canta e recanta a situação de Josué entrando na terra prometida a fim de cumprir a vontade de Deus, e ele se depara com uma grande muralha, e então Deus derruba todas as muralhas. Na verdade, essa batalha é digna de um filme de Hollywood, aqueles filmes épicos, onde a gente encontra guerreiros e com espadas. Tem até uma situação de espionagem ali. É uma história de fato muito empolgante. Mas antes de qualquer coisa, eu quero lembrá-los então um pouco mais da história da conquista de Jericó e da história da salvação da prostituta Raabe. Moisés, então, ele havia morrido e Deus começou a aprovar Josué diante do povo como um líder que iria conduzi-los a estarem entrando na terra prometida. E Josué seria essa pessoa que ia conduzir os guerreiros nessa campanha militar. E é muito bom a gente saber que Deus tem aprovado aquilo que nós fazemos, que Deus tem mostrado diante de todos que Ele está conosco, e foi isso que Deus Ele começou a fazer com Josué. As coisas, por mais difíceis que sejam, quando nós temos a autenticação de Deus, quando nós temos o selo de que Deus está conosco, por mais difíceis que sejam as batalhas, nós temos a certeza de que seremos vencedores. Porque se Deus é por nós, como preguei na quarta-feira, quem será contra nós? Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Então eu espero sinceramente que Deus esteja do seu lado, meu irmão, da mesma forma que esteve com Josué, e como Deus diz para ele, seja forte e corajoso, seja homem. Espero e faço votos que o Senhor dê a cada dia prova de que você é uma pessoa escolhida por Ele. Espero que o Senhor te abençoe a cada dia em sua caminhada. Digo isso com a mais sincera verdade, que Deus possa abençoar cada um dos meus irmãos aqui presentes.
e possam autenticar o selo dele nas suas vidas. Entretanto, apesar de sabermos que temos a aprovação de Deus, e apesar de Josué saber que tinha a aprovação de Deus, Josué não estava isento de enfrentar batalhas. Ele tinha que lutar, ele tinha que batalhar ainda muito para chegar à terra prometida. Alguém aqui, meus irmãos, já viu algum tipo de conquista sem batalha? Algum tipo de vitória sem que você não tenha que guerrear? Alguém já conseguiu ter vitórias sem ter que passar por lutas? Não é à toa que comparam o nosso viver diário como matar um leão. Não é verdade? Hoje eu tive que matar um leão. Essa é a expressão, porque eu acredito que uma luta com um leão deve ser extremamente difícil. E se você consegue sair vencedor ao lutar com um leão, de fato, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa corajosa. É que dizem, nada vem de mão beijada. Nada vem de mão beijada. Como dizem por aí, nada vem à toa. A gente precisa se esforçar, a gente precisa lutar. A vida, na verdade, é uma verdadeira guerra. Se você tem conquistado coisas sem muito esforço, levante a mão para os céus e glorifique o nome do Senhor. Você é privilegiado. Se você tem conquistado coisas sem se esforçar muito, glorifique o nome do Senhor. Porque não é a regra. Em via de regra, mesmo Deus estando do nosso lado, mesmo Deus falando, eu estou contigo, nós enfrentamos lutas e muitas batalhas. Mas no final Deus é glorificado nas nossas vidas. E no final nós exaltamos e glorificamos o nome do Senhor, porque Ele está conosco. Mas vejam, Josué então, com a aprovação de Deus, começou a sua campanha militar. Porém, diante dele existia uma muralha gigantesca. A muralha de Jericó. Esse, na verdade, era o primeiro obstáculo que deveria ser superado, a fim de conquistar todas as outras cidades. E que obstáculo, meus irmãos! Que obstáculos! Jericó era uma cidade que ficava aproximadamente 260 metros acima do nível do mar. Então já era uma montanha. Já tinha uma dificuldade ali na sua geografia. E era extremamente fortificada, pois ela era uma muralha pois ela era uma cidade que estava murada com uma muralha gigantesca que a protegia de possíveis investidas dos inimigos. Na verdade, em Jericó existiam duas muralhas, uma muralha externa e uma muralha interna. A muralha externa tinha mais ou menos 2 metros de largura. E entre uma muralha e outra tinha um poço de 5 metros. E aí começava a muralha interna, que tinha aproximadamente 3,5 metros de largura. Então imagina, uma cidade fortificada com um muro reforçado. Percebam a grossura dessa muralha, meus irmãos. A minha sala não tem nem 5 metros. Pequenininha. Mas imagina uma muralha com quase 10 metros de grossura. Essa muralha, ela era tão grande, mas tão grande que dizem que 2 carroças passavam sobre ela com tranquilidade, como se fosse uma rua, em cima da muralha. As pessoas construíam casas em cima dessa muralha porque ela era extremamente fortificada. Mas então, seguindo a ordem de Josué, Josué manda 2 espias até Jericó. E eles foram para
justamente na casa de uma prostituta, que tinha o nome de Raabe. Eles estavam em missão, por isso, eu particularmente não acredito que eles foram na casa dessa prostituta para se aproveitarem dos serviços dessa cananeia. Não, eles não foram para ali por causa disso. Penso que eles foram para lá justamente porque era um lugar muito frequentado pelos homens e possivelmente eles poderiam passar passar como se de percebidos. Ninguém vão ligar para eles. Outra coisa que poderia ter levado aqueles homens à casa de Raabe, acredito eu, era o fato de ter sido construída bem em cima do muro. Raabe morava em uma casa que era construída bem em cima do muro. Então, um muro também com essa grossura, eles foram parar ali. E é interessante a gente observar, porque eles foram ali de forma estratégica. Porque se caso fossem descobertos, eles poderiam pular do muro, ou descerem do muro e fugirem. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza: aqueles espias, eles não foram parar na casa de Raabe de uma forma simplesmente coincidente. Não. Prove a Deus que os espiões encontrassem a prostituta, pois ele queria salvá-la da desgraça vindoura que iria acontecer naquela cidade. Mesmo com toda a cautela, os espias do povo de Israel foram enfim descobertos. Agora eles estavam em uma situação de completo desespero, correndo perigo de serem pegos, mas Raabe os acobertou. Ela acobertou os espias e despistou os guardas da cidade. E é isso que está falando no texto, no versículo 3 e 8. Então Raabe vira para esses espias, lá no versículo 10 e 11 diz: eu lhes disse, bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus acima dos céus e embaixo na terra, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estava do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Alguns dias depois, então, cumprindo a promessa que o Senhor havia feito para Josué, milagrosamente as muralhas vieram ao chão. As muralhas intransponíveis vieram a cair milagrosamente. E o que o povo de Israel fez para ultrapassar aquela muralha? O que o exército de Israel teve que fazer para ultrapassar aquela muralha? Simplesmente nada. Eles conseguiram entrar naquela cidade e conquistar aquela cidade sem muito esforço. Sem muito esforço. Mas como isso? Eles somente fizeram 2 coisas que nós, cristãos, precisamos ter em nossa mente: acreditar e obedecer. Nós, cristãos, precisamos entender que nós, como os filhos de Deus, para que o milagre do Senhor aconteça nas nossas vidas, precisamos fazer 2 coisas: acreditar e obedecer. É simples, ou parece simples. Então Deus deu uma ordem para Josué e o exército de Israel, aparentemente sem sentido. Deus chega para eles e fala assim: olha só, vocês vão rodear a cidade durante 7 dias.
Cada dia você vai dar uma volta na cidade. Então, primeiro dia, vai o povo de Israel dar a volta na cidade. No segundo dia, vai o povo de Israel dar a volta na cidade. No terceiro, e o povo de Israel deu a volta na cidade. No sexto dia, o povo de Israel dando a volta na cidade. No sétimo dia, vocês não vão dar apenas uma volta na cidade. Vocês vão dar 7 voltas. Então, no sétimo dia, o povo de Israel deu 7 voltas na cidade. Depois eles tocaram a trombeta, gritaram e as muralhas caíram. Uau! Meu Deus! O povo de Israel simplesmente creu e obedeceu. E as muralhas vieram ao chão. Aparentemente, uma ordem sem sentido. Mas Deus demonstra o seu poder através da obediência do povo de Israel. Irmãos, essa é uma fórmula básica. Crer e obedecer. Quem crê e for batizado será salvo. Então, crer e obedecer, se batizar. Se Deus falou para fazermos, devemos fazer, por mais que pareça sem sentido. Se Deus está falando para você, faça isso, faça. Porque no final tem recompensa. Glória a Deus. Pois Ele está no controle de toda e qualquer situação, pois Ele sabe de todas as coisas. Se Deus prometeu que vai cumprir, por mais que haja um mar na sua frente, Ele vai abrir o mar. Então Deus disse, avante, frente ao mar, e o mar se abriu. Ou, por mais que exista uma cidade fortificada, Deus é fiel para pôr as muralhas para baixo. Por fim, de que o seu povo chegue a Canaã. Deus faz promessas. Crer e obedecer. Nós não podemos esquecer. Então, se você pretende chegar a Canaã, se você pretende chegar a Canaã espiritual, se você pretende chegar a Nova Jerusalém, creia e obedeça a Deus. E Ele vai fazer com que todos os obstáculos venham abaixo. E nós chegaremos à cidade santa, a fim de glorificar e exaltar o nome do Senhor. E nós viveremos lá para toda a eternidade. Porque não há obstáculo maior que nos faça retroceder, porque Deus está conosco em meio às batalhas, em meio às dificuldades. O Senhor está com o seu povo. Antes mesmo de serem atacados, os cananeus já estavam desesperados pelo ataque que enfrentariam. Veja como Raabe expressa isso. Eles já estavam estremecendo diante do possível ataque do povo de Israel. Eles já tinham ouvido o que o Deus de Israel já tinha feito. Ele já tinha julgado e condenado aquela cidade. Israel seria a vara do Senhor naquele lugar, e eles provariam a ira do Deus Todo-Poderoso. Jericó estava condenada, e foi o que aconteceu. No versículo 6, no versículo 21, os irmãos podem ver isso. No capítulo 6, versículo 21, ninguém foi poupado. Somente Raabe e sua família. Ninguém foi poupado. O povo de Israel avançou e, como um instrumento de Deus, julgou aquela terra, e todos foram mortos. Todos foram mortos. Homens, mulheres, jovens, velhos. A vara do Senhor estava sobre Jericó. E Deus usou o seu povo para julgá-los. Mas a questão que eu quero levantar com os irmãos é a seguinte.
Eu não estou aqui para poder pregar algo que faça os irmãos saírem daqui dando glória. Sou abençoado, porque Deus está comigo. Claro que você é abençoado. Mas eu não estou aqui para ser sensacionalista. Eu não estou aqui para que os irmãos, para ter a aprovação dos irmãos, a fim de que os irmãos falem, pastor Átila, Não, eu estou aqui como mensageiro da parte do Senhor, e eu preciso confrontá-los, eu preciso questioná-los, a fim de que os irmãos possam refletir e ver se de fato estão vivendo conforme a vontade do Senhor. Então a questão que eu levanto com os irmãos é, que lado da muralha nós estamos? E eu lhe faço essa pergunta. Faça uma reflexão nesse momento e questiona-se. Como será a minha história? Pense vocês, meus irmãos. Você faz parte do povo de Deus, ou você faz parte daquelas pessoas que estavam dentro de Jericó, protegidos pela muralha? Questione-se. E veja qual é a posição que você está. Como a posição do povo de Deus, ou como a posição daqueles que sofrerão o juízo de Deus. Faço parte do povo de Deus e estou caminhando para a nova Canaã? Ou vivo em um mundo que será julgado como foi Jericó? Eu não posso responder essa pergunta para você, mas eu acredito que essa pergunta é fundamental para que nós possamos ter um entendimento correto do que Deus está nos falando quando Ele relata toda a história da queda das muralhas de Jericó. A gente pega esse texto muito para a gente, como que se nós fôssemos o povo de Deus, e nós somos, que nós estamos conquistando, e você vê pessoas pregando por aí que vocês vão derrubar as muralhas, e as pessoas saem saltando, uau, eu sou vencedor, eu vou conseguir. Sim, eu creio que você vai conseguir, eu creio que Deus está contigo, eu quero crer nisso, e eu faço votos, como eu comecei dizendo no início desse sermão, que você seja uma pessoa em que tem o selo de Deus sobre a sua vida, como Josué. Eu quero isso. Meu desejo é que você tenha a aprovação de Deus em toda e qualquer circunstância que você estiver envolvido. Esse é o meu desejo. No entanto, eu preciso comunicar isso aos irmãos. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer diante disso tudo é: não ignore os fatos. Não ignore os fatos. Já vimos que Jericó caiu e que os moradores daquela cidade estavam temendo de medo. Mas é claro, Deus julgou o Egito, secou o Mar Vermelho para que o seu povo pudesse passar, acabou com os reis de Seom e Og. Deus destruiu aqueles reinos. E agora o povo de Deus avança como um instrumento de juízo de Deus sobre Jericó. O medo deles era extremamente compreensível. Temer é natural da nossa natureza caída. Porque desde que nós viemos a ter uma relação afastada de Deus, nós tememos o juízo do Senhor. Temer é uma situação agora natural. Mas a questão é, se os irmãos já viram quando alguém fica parado pelo medo? Quando o medo não te deixa caminhar e simplesmente os irmãos param. Alguém já viu situações assim? Em que a pessoa simplesmente, como Chaves, quem lembra do Chaves? Chaves tinha piripape, que era... Toda vez que acontecia uma situação, ele...
Não era isso que acontecia? Então, as pessoas às vezes tremem tanto que elas ficam paradas diante da situação. O medo não pode nos paralisar. O medo de Raabe, apesar de ser algo paralisante, foi completamente o contrário disso. Fez com que Raabe tomasse uma atitude. Ela não ignorou os fatos. Não ignorou fatos e preferiu fazer uma aliança com os seus adversários. Ela preferiu fazer uma aliança com aqueles que iriam destruir completamente a cidade. Acaso Deus não faz o que Ele disse que vai fazer? Acaso Deus, o nosso Deus, é um Deus que nos conta piada? Se Ele disse que as muralhas de Jericó irão cair, as muralhas irão cair. E foi isso que aconteceu. Jericó era uma cidade completamente idólatra. Alguns conheciam como a cidade-lua. Era como se fosse um grande centro, onde as pessoas iam lá para praticar a idolatria. Deus condenou aquela cidade. Mas será que a terra está longe disso? Eu pergunto para os irmãos, será que a terra está longe disso? Será que quando olhamos para as palavras de Jesus, nós não ficamos espantados? O juízo de Deus virá sobre a terra. E isso não nos faz temer como Jericó estava temendo. O Senhor dos exércitos pisará nessa terra, e agora para julgar todas as pessoas. Vamos ver o que Jesus diz em Marcos 13, do 7 ao 8, não precisa abrir. Ele diz assim: quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Essas coisas são apenas os princípios das dores. Mas aí Paulo também vai falar, mas vocês precisam saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição naturais, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais inimigos dos prazeres do que amigos de Deus. Os últimos dias, meus irmãos, a Bíblia ela consegue pintar claramente que nós estamos vivendo os últimos dias. Será que não é evidente os sinais? Eu lhe falo, não ignore os sinais. Deus irá julgar essa terra da mesma forma que julgou Jericó. E a pergunta que eu lhe faço, de que lado você está? De que lado você está? Marcos 13, do 24 ao 27, eu queria convidar os irmãos a abrirem. Marcos 13, 24 ao 27. Marcos 13, do 24 ao 27, Jesus diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Os soldados já estão rodeando a cidade. Os soldados já estão rodeando Jericó. Hoje,
Nós vivemos como se estivéssemos em Jericó e os soldados já estão rodeando. Quantas voltas já foram dadas? Quantas voltas já foram dadas? Jericó, observe os soldados dando as voltas. E em breve ouvirão o som da trombeta. Em breve ouvirão o som da trombeta e as muralhas cairão. A pergunta que eu faço é: o que acontecerá com aqueles que não são escolhidos? Aqueles que não são escolhidos, o que acontecerá? Precisamos vigiar, meus irmãos. Precisamos ficar ligados. Jesus está voltando. O fim está chegando. Os soldados estão rodeando a cidade. Os não escolhidos, aqueles que ignoraram os fatos e não se renderam diante de Deus, irão ser jogados no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Triste situação daqueles que não se voltam para Deus. Triste situação. Serão varridos da presença do Senhor e por toda eternidade, estarão distante daquele que é o autor da vida. Eu não quero desanimá-los, mas essa é a mensagem do Evangelho, ignoradas por muitos pregadores por aí. Essa é a mensagem do Evangelho que nos traz vida. E essa mensagem não é uma mensagem de ódio, mas de amor. É uma mensagem de amor. É Deus falando: eu te amo, meu filho. Eu estou te dando 7 dias de oportunidade. 7 dias de oportunidade. E no 7º dia eu ainda darei um pouco mais de tempo. Porque Deus é um Deus gracioso e misericordioso. Meus irmãos, tremam os povos, o caldo irá entornar, meus irmãos. Como diz o pastor Mauri, há muito tempo atrás, o cerol passará fininho. O cerol fininho que sai cortando tudo. O negócio vai ficar brabo. O vinho da ira de Deus está começando a espumar. O dia do juízo de Deus está próximo. Onde estaremos? Aonde nos apoiaremos? Não ignoremos os fatos. O dia do Senhor está próximo. Vamos ver lá em Pedro. Pedro ele vai falar um pouco disso também. Olha que interessante. Pedro, 2 Pedro 3. Olha o que ele diz. Antes de tudo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, com as suas zombadeiras, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósitos, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surge da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Está se referindo a Noé. Pela mesma palavra, o céu e a terra que agora existe têm sido guardados para estando reservado para o dia e da destruição dos ímpios. O negócio é sério. Não seria Deus injusto se por um acaso Ele não resolvesse julgar a terra?
Não seria Deus injusto diante de um mundo extremamente violento, diante de um mundo nojento, onde a pedofilia cresce diariamente? Não seria Deus injusto se Ele não intervisse nessa situação? Corrupção, guerra, assalto. Deus precisa interferir nessa situação. Não ignoremos os fatos. Mova-se, ainda é tempo. Existe um espírito aqui nessa igreja que esquadrinha os corações. Como os espias sabem bem quem nós somos. Conhece as nossas fraquezas. Faça uma aliança com Ele hoje. Arrependa-se diante do Senhor Jesus. Faça uma aliança com os espias, da mesma forma que Raabe fez. O Espírito Santo está aqui e Ele sonda os nossos corações. Raabe foi sábia e não se garantiu nas rochas que compunham a muralha. Ela não se garantiu. Então, se os irmãos me permitem, irei dar mais um conselho. Não se apoie na segurança que as muralhas transmitem. Não. No versículo 9 diz assim: todos os moradores da terra estão derretendo de medo. Mas talvez, apesar do medo, alguém poderia dizer: essa muralha já nos protegeu tantas e tantas vezes. Vamos tentar manter a calma. Já fomos atacados e nada aconteceu. Essa muralha irá nos proteger. No entanto, no tocar da trombeta, tudo veio abaixo. O que te tem a levar, o que tem levado você a acreditar que será diferente? Em que você tem se apoiado? Será na sua muralha de dinheiro e estabilidade financeira? Essa muralha vai cair e não suportará o dia do Senhor. Não haverá como subornar o santo Deus de Israel, porque para Ele o seu dinheiro é lixo. Saiba que essa muralha vai ruir. Em que você tem se apoiado? Na sua boa formação? Na sua educação? Saiba que para Deus a nossa justiça é como trapo de imundície. O que você acha que poderá te proteger? Existe alguém mais poderoso do que o Senhor dos Exércitos? Em que você tem se apoiado? Você que mora em Jericó, a cidade foi fechada para proteger todos os moradores dos seus inimigos vindouros. Fecham as portas, porque os inimigos estão se aproximando. Mas o que era para proteção se tornou uma prisão de todos os moradores daquela cidade. O que você tem tido como proteção, que tem se tornado uma prisão para você, e não tem te protegido, na verdade, do ataque iminente? Arrependa-se, ainda há tempo, renda-se ao Senhor e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Talvez você acredite que com suas boas obras sirvam como proteção do juízo de Deus. Não, os tijolos das muralhas das boas obras são como gelo em um país quente como o nosso. Muralha de gelo derretem diante do Senhor e não protege ninguém. Então, a sua religiosidade, as suas boas obras não te protegerão do ataque iminente do Senhor. Ninguém te protegerá. Ou você acha que o Deus que você cultua, que não é o Senhor dos Exércitos, irá te proteger? Não vai. Não ficará nem rocha em pé, nenhuma rocha. Todas as muralhas construídas por mãos humanas, a fim de se proteger do grande juízo, ruirá. O que tem feito você ainda insistir em ficar contra o Senhor dos Exércitos? Jericó, Jericó, cuidado. Serão seus amigos? Serão seus amigos que faz você repensar e dizer: não, eu não vou me render ao Senhor por completo. Não atenda o pedido dos seus conterrâneos.
Raabe sabia onde estavam os emissários do povo de Israel, mas não os entregou na mão do rei daquela terra. Versículo 2 e 3 vai dizer isso. O rei chegou e falou: diz aonde que estão os espias que vieram averiguar a terra. Diga onde eles estão. Eis que o rei dessa terra tem te pedido para entregar os espias nas suas mãos. Ela sabia que a única forma de se livrar do que estava para acontecer era correndo dos seus conterrâneos, das pessoas que queriam que ela entregasse seus espias. Você consegue dar um passo para a salvação? O que vão dizer de mim? O que vão dizer de mim se eu me render ao Senhor e começar a andar com os crentes? Os meus amigos, irei perder todos eles. Meus irmãos, prestam atenção. Querido e querida, presta atenção. Deus irá julgar essa terra. Vou dar esse passo para você é muito difícil, porque você sabe que poderá perder muitas pessoas que você gosta. Talvez perder certos amigos. Não entregue os emissários que vieram espiar a terra. Não entregue, não ceda à pressão daqueles que estão na mesma situação que você. Entenda que essa é a tua única chance de sobreviver do juízo vindouro da parte de Deus sobre a terra. Essa pode ser a sua única chance. A única chance de salvar você e ter a possibilidade de salvar a sua família. Veja como Raabe foi usada como exemplo de fé. Hebreus 11:31 diz assim: pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Tenha uma atitude de fé, meu irmão. Tenha atitude de fé, minha irmã. Tenha uma atitude de fé. Raabe agora confessou que o Senhor é Deus. No versículo 11, na parte B, diz assim, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Mas somente saber que o Senhor é Deus não a justifica. Não é suficiente, pois, como diz Tiago, fé sem obra é morta. Não basta apenas com uma confissão de fé. A nossa fé deve ser evidente por nossas atitudes. Nossa fé não pode ser apenas uma fé teórica. Não basta apenas acreditar. Não basta. Você precisa dar frutos e demonstrar a sua fé no Deus verdadeiro. Então Tiago, no capítulo 2, 25, diz assim: de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não basta crermos que o Senhor é Deus, temos que nos render diante dele e nos submetermos à sua vontade. Se queremos escapar do juízo vindouro, do juízo de Deus, temos que dizer: Senhor, Tu és Deus e eu me submeto à Tua vontade. O que Deus tem te pedido hoje, meu irmão, o que Deus tem te pedido hoje, minha irmã, tenha uma atitude de fé. A evidência da fé salvadora a fez arriscar sua própria vida a fim de ser justificada. Cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Tome uma atitude e faz uma aliança com Deus, com o julgador da terra. Essa é a hora. Você crê que Deus é o Senhor? Rende-se a Ele. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Se é que você me permite, quero dar o último conselho. Você quer sobreviver ao ataque da ira de Deus? Entre na casa da salvação. Versículo 17 e 18 de do texto base.
Minha Bíblia é nova, aqui está com 2, versículo 17 e 18. Os homens israelitas lhes disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. Se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai. Só foi possível sobreviver àquele ataque aqueles que estavam dentro da casa de Raabe. A sua casa era a única que tinha um sinal, o cordão de fio escarlate, um cordão vermelhão. Aquela casa, diante de todas as casas que estavam ali, era a única que tinha um cordão pendurado em sua janela. E quando as muralhas vieram ruir e caíram como um elevador de cima a baixo, uma única casa ficou de pé. A casa de Raabe, que tinha o sinal. O sinal. Essa casa está disponível hoje. Essa casa está disponível hoje para mim e para cada um de nós aqui. Essa casa é Jesus, o Senhor dos Senhores, que tem um sinal de sangue vermelho que diz: não destrua essa casa. Entre na casa, meu irmão. Entre nessa casa, minha irmã. Entre nessa casa. E convide seus parentes a entrar nessa casa. Porque o juízo virá. Mas aqueles que estão firmados em Cristo Jesus têm vida eterna. Se você está dentro da casa, não tem o que temer, porque o juízo não virá sobre você. E Raabe, que não fazia parte do povo, agora faz parte do povo de Israel. Foi enxertada ao povo escolhido por Deus. Essa é a minha, é a sua história, é a nossa história, é a história de todos aqueles que se curvam diante do Senhor. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Não nos dá mais tempo. Eu quero fazer uma oração por você. Senhor amado, vimos que o mundo dorme em Satanás. Vimos, ó Deus, que o mundo está para ser julgado. E nós nos colocamos diante de Ti e lhes perguntamos: qual é a nossa posição? Qual é a nossa posição, Senhor? Meu Deus, nos rendemos diante de Ti e nos falamos para Ti: ouça-nos, ó Deus, tenha uma aliança conosco, nos permite estar na casa de salvação. Quando as muralhas caírem, nós queremos estar diante de Ti, Senhor. Meu Deus amado, fortifique a vida do meu irmão, fortifique a vida da minha irmã, meu Deus. Faça com que ela possa, meu Pai, nunca sair da casa da salvação. Porque, ó Deus, lá fora o juízo vindouro já vai acontecer. E que nós precisamos estar vigilantes, ó Pai. Nós precisamos estar de olhos bem abertos, não ignorando os fatos, meu Deus. Porque a ira do Senhor virá sobre a terra, mas nós temos a marca do Cordeiro sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos chamou para fazer parte do seu povo. Nós não éramos povos, ó Deus, nós não éramos escolhidos, mas o Senhor nos fez raça eleita, sacerdócio santo, povo exclusivo de Deus, a fim de anunciar as obras daquele que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso nós podemos te exaltar, por isso nós podemos te glorificar, por isso nós podemos bendizer o teu nome. Tu és santo, meu Deus.
Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Você tem motivo para glorificar o nome do Senhor? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz no mundo. Príncipe da paz. Levante sua mão. Maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Jesus. Ele é Deus Emanuel, Deus Emanuel, Ele está aqui. Jesus, Santo, Santo dos Santos, árvore da vida. Tu és o rio, Jesus, fonte de água viva. Rio que brota do trono de Deus. Alegria profunda no meu coração. Faz sua mão. Você que acredita, você que está percebendo a calamidade que o mundo tem sofrido, você que não ignora os fatos, você que sabe que um dia Deus irá julgar essa terra. Eu quero fazer um apelo a você. Levante sua mão bem alto e fala: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Levante sua mão bem alto como um ato de fé e fala: eu quero ser salvo desse juízo. Levante sua mão. Você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Levante sua mão bem alto. Tem uma irmã, uma pessoa aqui com a mão levantada. Levante suas mãos bem alto. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, percebam, os anjos estão rodeando a cidade. Levante sua mão bem alto. Entrega seu caminho ao Senhor. Entrega seu caminho ao Senhor. Levante sua mão bem alto. Entre na casa que há salvação. Entregue sua família. Você quer entregar a sua vida ao Senhor? Eu sei que tem pessoas aqui que ouviram essa voz, ouviram a voz de Deus e quer se render. Levante sua mão bem alto. Entrega seu caminho ao Senhor. Se você levantou a mão, se você quer se reconciliar com o Senhor, levante sua mão bem alto. Eu estarei orando pela sua vida. Peça dar licença pro irmão que está do seu lado aí. Vem aqui na frente, irmão. Eu quero orar pela sua vida. Vamos ficar de pé. Cantemos. Sobre si as nossas dores Ele levou. Ainda tempo, venha. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Existe festa no céu hoje. Existe
existe festa no céu, hoje o céu se alegra, sarados. porque uma vida entendeu que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero que você faça uma oração comigo. Eu vou fazer as palavras e você repete. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, entrego minha vida nas suas mãos. entrego minha vida nas suas mãos. Eu entro, ó Pai amado, na casa que há salvação, o Senhor. Eu entrego na casa de salvação do Senhor. Senhor amado, eu entrego essa irmã nas suas mãos, agora que faz parte do povo de Israel, não uma irmã, ó Deus, entrego nas suas mãos, meu Pai, e peço que o Senhor escreva ela, meu Pai amado, no livro da vida, para que no grande dia, no dia do juízo, o Senhor, ó Pai amado, se lembre de preservar a vida dessa pessoa que se rendeu diante de Ti e que ó Pai amado, está diante do Senhor. Ó meu Pai amado, preserva a vida dela, alcance todos os seus familiares para o louvor da Tua glória, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. E a igreja diga amém. Uma salva de palmas ao nosso Senhor. Jesus, pão da vida. Jesus, Santo dos Santos, Santo dos Santos, árvore da vida, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. O nome dele é? Recebe a adoração. O nome dele, Jesus, és digno de louvor. Jesus. Senhor, leva-nos então para casa, guardados pela Tua mão poderosa. Dai-nos um início de semana abençoados em Ti, Senhor. Guarda-nos de todo mal. Guarda-nos, ó Pai amado, das dificuldades que esse mundo, meu Deus, apresenta. Somos Seus servos. O Senhor está conosco, meu Deus. Que tenhamos o selo da aprovação do Senhor em tudo que nós iremos fazer para o louvor da Tua glória, meu Pai. Leva-nos para casa, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre, e que a igreja de Deus diga amém. Você pode sentar, agradecer ao Senhor, conversar com Deus e se despedir. Eu estarei aqui para orar pela sua vida, caso queira entregar ao Senhor, voltar para Ele, ou você que está passando por alguma enfermidade. Eu e os diáconos estaremos aqui para orar pela sua vida. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Até a quarta-feira. És digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Recebe, Jesus, aleluia.